Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Hoje a liturgia nos coloca sobre algo que é essencial para a caminhada de cada um de nós, nos momentos de vida que cada um de nós se encontra. Né? Muitas vezes os momentos de vida eles vão acontecendo, vão se acumulando, né, devido ao próprio ritmo de vida que cada um tem, e ao mesmo tempo a questão da vida, o tempo de vida também vai contando ali a sua presença, deixando ali as suas marcas no nosso corpo físico, né? A idade que cada um de nós vai obtendo dia após dia, ano após ano. Hoje nós vemos no livro dos Reis o profeta Elias. O profeta Elias, ele é conhecido como o profeta da purificação de Israel. Talvez vocês já tenham lido a história um pouco do profeta Elias, né? Elias é aquele que desafiou os profetas de Baal, e ali, diante desse desafio, ele conseguiu sempre, ele não, né? Deus fez com que através dele os profetas falsos fossem ali mortos um a um, através de um desafio, né? Elias colocou para que os profetas, que eram um grande número, muito, e ele sozinho, como profeta do Senhor, para que fizesse ali uma fogueira, olhasse de água, né, por cima da madeira, e pedisse aos profetas para que o Deus deles ali colocasse, viesse e incinerava, né, ali a fogueira. E passou de manhã, meio-dia, a tarde chegou, os profetas todos tentando um por um, e nada conseguiu, né? Aí quando Elias chegou e falou ali para molhar, né, a tentativa dele molhar com muita água ali a madeira, ele invocou o nome do Senhor
quantidade de madeira, o fogo chegou e se espalhou, mesmo ela estando molhada. Né? Um simples sinal, né, da presença de Deus. Isso para Deus não é nada, mas serviu ali de extrema vergonha para os falsos profetas, e o povo também, que era pagão ali ao redor, reconheceu o Deus de Israel. E o resultado final é que Elias depois mandou, né, os homens de Israel passar a espada, cortar a cabeça de todos os falsos profetas, né, que estavam ali zombando do próprio Deus e do profeta e do povo, mas em si zombando do próprio Deus. Diz aqui hoje essa passagem, já no capítulo 19, né? A palavra do Senhor foi dirigida a Elias nos termos, né? Você sai e permanece sobre o monte diante do Senhor. O monte é o sinal da presença, né, do próprio Deus. O monte Horebe também, onde foi entregue todas as leis do Senhor, né, a Moisés, o sinal do monte. Então, todas as vezes que nós ouvimos essa palavra monte, significa que Deus está presente ali e fará alguma coisa, algum sinal, algum prodígio, algum diálogo com o seu povo e com os seus profetas, como aconteceu. E a questão hoje aqui é ver exatamente, né, aonde se encontra Deus. Isso nos ajuda, porque ficamos procurando sempre a presença de Deus na nossa vida quando as situações de desânimo apertam na vida, né? Onde está, Senhor? Que não percebo a sua presença, não estou enxergando, não vejo, não sinto, né? E diz essa experiência do profeta que nos ajuda hoje, né? Sai e permanece sobre o monte, diante do Senhor, porque o Senhor vai passar. O Senhor, porém, veio em um vento impetuoso e forte, desfazia as montanhas e quebrava os rochedos, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, o Senhor não estava no terremoto. Passando o terremoto, veio um fogo, o Senhor não estava no fogo. Depois de tantos acontecimentos naturais fortes, né, que mexem, que causam ali danos e ao mesmo tempo é um perigo para o próprio homem, para a própria mulher, o Senhor veio, né, no murmúrio de uma leve brisa. Ouvindo isso, Elias cobriu o rosto com o manto, saiu e pôs-se à entrada da rua. Onde está a presença de Deus? Né? Na agitação ou na calmaria? Aqui a experiência foi das duas formas. Deus se manifesta com força, mas prefere ir chegar à presença de cada homem que chegou na presença de Elias na calmaria de uma brisa. Né? Será que nós somos capazes de perceber a presença de Deus se Ele vier com a sua força? Certamente não, né? Certamente não. Deus é muito, infinitamente superior. A questão humana não suporta Deus. A única presença que nós vemos fisicamente desse contato mesmo íntimo, nesse sentido de presença, a única pessoa que conseguiu em si segurar a presença de Deus, ter a presença de Deus fisicamente, foi Nossa Senhora, com Jesus Cristo, o seu Filho. Né? E aí a gente entende um pouco porque Maria é tanto humana quanto nós. Sim, isso é muito verdade. Mas ao mesmo tempo nos ajuda a fortalecer a nossa fé quando a igreja nos ensinou a dizer que Maria foi preservada do pecado. A criação, quando é preservada do pecado, ela é capaz de receber o próprio Deus em si mesmo. Por isso, nós lembramos um pouco do anjo, né? Do anjo que disse, né? Você ali não tema, o que vai nascer de você é obra do Espírito Santo.
Santo. Aquilo que é santo vai entrar aonde não tem pecado. É aí que o Espírito habita. E o Espírito ajuda cada um de nós também a sair do pecado, para que Ele também nos dê essa experiência dentro de nós, sentirmos o Espírito Santo de Deus na sua presença, de forma leve, de forma suave. É assim também que o Espírito, como o próprio Deus, age na nossa vida, né? Essa experiência de Elias foi num momento muito difícil da vida dele, porque Elias já estava cansado, o povo rebelde, os desafios do dia a dia, mas nesses desafios também ele conseguiu perceber que Deus vem e quer habitar em situações em que nós podemos perceber. Por isso, no murmúrio de uma brisa suave, leve, para que nós possamos suportar sempre as adversidades com Ele e nunca sem Ele. Isso doeu também na vida de São Paulo, né? São Paulo hoje começa aqui a carta aos Romanos, no capítulo 9, logo no primeiro versículo ele fala: irmãos, eu não estou mentindo. Olha, é uma coisa que, se formos parar o que estava acontecendo, para ele falar: não estou mentindo, não estou mentindo. Alguém está duvidando daquilo que São Paulo prega e anuncia? Talvez muitos. E por incrível que pareça, eram os judeus que habitavam já em Roma, né? Mas ele se reafirma: não estou mentindo, mas em Cristo eu digo a verdade, né? Apoiado no testemunho do Espírito Santo, né? E da minha consciência. Ele fala assim que tem no coração que traz uma grande tristeza, uma dor contínua, a ponto de desejar ser eu mesmo segregado por Cristo. O que significa segregação? Segregado. O que significa essa palavra? Vocês sabem? Segregar. Já escutaram essa palavra, né? Sim ou não? Sim. O que é segregar? O que é segregação? Segregação racial. É a coisa que mais se escuta e que mais acontece, infelizmente. É uma das coisas mais, né, tristes. O que é uma segregação? São Paulo não é. Eu mesmo quero chegar no ponto de desejo de estar segregado. Ou seja, segregar é separar. Dá vontade de estar separado. Por quê? Ele já chega na sua humanidade tão ali exausto de tantos embates com os próprios irmãos judeus dele, que ele fala: olha, eu tenho que tomar uma decisão, ou eu largo essas pessoas, ou essas pessoas me consomem. Porém, o objetivo sempre não é largar as pessoas, se segregar, se afastar das pessoas, é trazer, juntar as pessoas para Cristo, uni-las a Cristo, né? Então ele está num dilema humano muito grande aqui, né? Em favor de meus irmãos, os de minha raça. Às vezes, né, a gente percebe que os próprios próximos são ali mais difíceis da gente se organizar para pregar o Evangelho do que aqueles que estão afastados, né? Por isso que ele fala: olha, meu desejo é se segregar, é se separar, porque eu não aguento mais. Eu não aguento mais falar, anunciar, e nada, e eles só perseguição, só crítica, só, né, processos e prisões e um monte de coisa que tudo acontece. Ele está em Roma, está preso, e preso por anunciar a Jesus Cristo, né? Eles lembram, São Paulo lembra também que esses que ele quer se segregar são eles, o povo eleito, que Deus falou no primeiro. Só que eles fazem da eleição e da primazia deles, né, um próprio momento de cegueira espiritual, não reconhecer a Jesus Cristo. Então, aonde está Deus aqui?
aos romanos em São Paulo. Aonde está Cristo? Né? Cristo está aparecendo mesmo na fraqueza de São Paulo. Daí vem um pouco também aquela expressão, do mesmo São Paulo. São Paulo aqui está debilitado, está fraco fisicamente, está aborrecido. Né? A fé não está ali perdida, não, mas um momento delicado. Né? E foi a partir disso que mais tarde nós vamos ouvir. O mesmo São Paulo diz: quando sou fraco, aí devo ser forte. Né? Quando me sinto ali, né, de uma forma frágil, o Senhor é minha fortaleza. É na fraqueza que Deus me faz forte em seu nome. Então, de uma experiência aqui, futuramente surge para ele mesmo que ele deve sempre se fortalecer naquele que o faz forte, o próprio Deus, seja lá qual for a situação que ele se encontra. Né? E o Evangelho, nosso Senhor, semana passada, fez o quê? O que nós lembramos semana passada? O que Jesus fez? Sim, mas o que ele fez? Ele isso, milagre da multiplicação. A partir de muito pouco, 5 pães e 2 peixes, né? 5 pães e 2 peixes, 7. 5 mais 2, 7. Os 7 dons maiores do Espírito, os 7 sacramentos da igreja. Aquilo que parece tão pouco numericamente, em quantidade física, se transformou em alimentação para mais de 5.000 homens e mulheres e crianças, sem contar. Hoje Jesus, aqui no Evangelho, está lá, depois da multiplicação dos pães. Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca. A figura da barca, que é a figura da igreja, né? A figura da barca, a igreja, onde todos nós estamos sendo conduzidos nessa barca. Ali estão os discípulos também. E Jesus disse: siga para frente. A igreja tem sempre que caminhar para frente. Não importa o momento que o mundo se localiza, né? Ou como está o mundo. Sigam em frente. Sempre vai existir ali um outro lado a se alcançar, a chegar. Os discípulos foram mandados para o outro lado do mar. A figura do mar. Quem controla o mar? A imensidão do mar? Ninguém. O mar representa, então, um desafio maior. Maior. No mar se encontra tudo obscuro. O que você enxerga que tem embaixo do mar? Só se você ir lá no profundo, você começa a ver alguma coisa com alguma iluminação, equipamentos, né, adequados, tudo isso. Mas o mar é uma imensidão que o homem não domina. Não domina. Mesmo com toda a tecnologia hoje, se acontece alguma coisa, basta uma bela onda aí para virar enormes barcos tecnológicos. É assim. E vira mesmo. Vira. Né? A gente lembra esse famoso, infelizmente, acontecimento da construção daquele navio Titanic. Isso aí chegaram a dizer até, né? Dizem, né? A frase na soberba, né? Esse nem Deus afunda. Nós dominamos. E o homem, a humanidade, está aí vivendo cada vez mais dentro deste mar, mergulhando nas dificuldades do dia a dia, dos sofrimentos, né? Jesus, então, despede as multidões, os discípulos no mar. Jesus subiu ao monte. Olha a palavra monte novamente, né? Para orar a sós. Então, os discípulos no mar, sinal do mundo, das coisas, das preocupações, tudo, e ele orando por eles, dizendo que irá encontrá-los, né? Outra figura, a noite chegou e Jesus continuava ali sozinho, ainda em oração. A barca, porém, já longe da terra,
era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. São os desafios contrários da nossa vida, né? Tudo que nós não dominamos se torna contrário, porque nós não conseguimos dominar, não aceitamos, não pode ser assim. Então, não está no controle de cada um de nós, né? E essa barca agita, a igreja também se agita nos dias de hoje, com tantos desafios, né? Pela madrugada, 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Andando, isso é importante. O Senhor reina sobre toda a criação. Toda a criação. Nós não andamos, né? E não é que São Pedro quis ter, que se passou na cabeça de São Pedro e quis ter essa experiência de também dominar aquilo que ele não dominava. Senhor, se é você, me chama que eu vou aí andando. Jesus falou, vem. Nunca Jesus recusa um contato de ninguém. Aqui é uma lição muito grande, né? Vem. E ele foi. Deu um passo. Nós também damos um primeiro, segundo, terceiro. Caminhada vai, de repente, afundando neste mar. Aí bateu o desespero, não bateu? Né? Quando os discípulos avistaram Jesus andando sobre o mar, ficaram apavorados. Então, somente Deus controla a história, os desafios que nós temos, dos mares da nossa vida. Cristo está acima de tudo isso. E Ele vem ao encontro para que esse medo acabe. Quando São Pedro experimenta a sua humanidade, vem os medos, a falta de fé, confiança, e com medo e nada de fé, a vida afunda. São Pedro afunda. E o que Jesus faz? Continua caminhando em direção. São Pedro desesperado, gritando, Senhor, ajuda-me, ajuda-me. Oração, em todas as horas, até no desespero, é a maior oração. Quando estamos desesperados, ajuda, ajuda, ajuda. E Jesus estende a mão, puxa Pedro e o coloca na barca de novo. É assim conosco também. Todos os momentos que nós queremos sair da barca, a igreja, por isso não se deve sair da barca, seja qual for a situação, a não ser que o próprio